Protecting your business is your #1 priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed FESP. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed FESP. Cuidar de você. Esse é o plano. Bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso Compliance Across Regional Tocantins. Mais uma vez quero agradecer, desculpa esse inicinho com falhas técnicas e um pouquinho de atraso, mas estamos aí dentro do nosso tempo. Queremos dar início à nossa abertura, nossa cerimônia de abertura do Congresso Compliance Across Tocantins, que está sendo realizado em conjunto pelo Instituto ARC, Auditoria, Risco e Compliance, ESN, Escola Superior de Ética Corporativa, Negócios e Inovação, Canal Compliance e o escritório Jacó Coelho Advogados. Gostaria também de agradecer de uma forma muito especial os nossos patrocinadores. Eu gosto sempre de dizer, porque sem eles a gente não conseguiria ter feito todos os eventos até hoje, né? Hoje é o 13º evento. Então, muito obrigado a vocês, nossos patrocinadores. Saavedra Advogados, LexNext, Next Solution, Advice Tech, C3W, OneTrust, SAS, Unimed FESP, Zabit, PLD, Grant Thornton, São Paulo Surgical, Porto Surgical, Click Compliance e Ouvidor Digital. Também gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, que ao longo desse ano também vêm divulgando a gente ao longo das suas redes, das suas conexões. Então, quero agradecer a Braide, a Abrarc, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, Compliance Nordeste, CWC, que é o Compliance Human Committee, FDV, Faculdade de Direito de Vitória, Grupo Integridade e Privacidade na Saúde, Global Ethics, Instituto Ética Saúde, MILA, Movimento Polar Integridade Latinoamérica, Minuto Compliance, Observatório Social do Brasil, OSB, Potencial Compliance, Edu Compliance e a ESA, Escola Superior de Advocacia do Estado do Tocantins. Queria informar que hoje a gente vai ter um intervalo mais ou menos aí de 2 horas, um pouquinho, às vezes um pouquinho menos, entre os painéis do horário da manhã e os painéis do horário da tarde. A gente vai retornar às 14 horas, horário de Brasília. E queria aproveitar para também convidar quem vai estar aqui conosco nessa cerimônia de abertura. Infelizmente, já faço uma ressalva aqui, o Dr. Giovanni Saavedra, ele é presidente do comitê organizador do evento, presidente do Instituto ARC, sócio da Saavedra Advogados. Ele não pôde estar aqui, ele está em banca na Universidade Mackenzie hoje e amanhã, então foi algo que não estava programado na agenda dele, mas ele está lá representando. Então, infelizmente, ele não vai poder estar com a gente aqui ao longo da nossa programação. Mas, mesmo assim, a gente agradece o carinho de sempre estar aqui com a gente. Queria aproveitar para compor a mesa, convidar a ilustre sócia-diretora do escritório Jacó Coelho Advogados, doutora Aline Garcia. Queria também aproveitar a ilustre amiga e a nossa técnica regional pelo evento, advogada com formação em compliance, DPO, Compliance Officer do escritório Jacó Coelho Advogados, a doutora Karine Slar, que não posso mais dizer nada, que é amiga, que sempre está aqui com a gente, nos apoiando. Queria convidar também a doutora Flávia Malaquias, diretora-geral da ESA do Tocantins, e também queria convidar o ilustre procurador do Estado do Tocantins, doutor José Humberto Muniz Filho, que atualmente ocupa o cargo de secretário de Parcerias e Investimentos do Estado do Tocantins, é procurador do Estado, possui capacitação em parcerias públicas-privadas, CPE3, PF, pela APMG International, mestre em processos e hermenêutica pela Universidade Católica do Pernambuco, especialista em Direito Tributário, possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, membro da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo e da Associação Brasileira de Direito Processual. É professor de curso de graduação e pós-graduação em Direito. Nosso palestrante, ele também é o nosso palestrante aqui nesse nosso evento. Para fazer a abertura, eu queria primeiramente, antes de passar as palavras para os demais, eu queria realmente agradecer a todos que estão aqui,
A gente vai ter um evento, mais um 13º evento aqui, representado pelo estado do Tocantins, com grandes nomes, mas é toda uma sequência de conhecimento que a gente vem fazendo aqui, desde os casos regionais em várias regiões do Brasil. Fizemos o Compliance Cross Americas, fizemos o Seminário Internacional de Privacidade e Proteção de Dados. Então, mais uma vez, queria agradecer vocês, a plateia que está sempre nos acompanhando e seguindo a gente dentro das nossas redes. Então, muitíssimo obrigado. Queria agradecer e eu vou dar sequência aqui para os demais colegas poderem falar. E para fazer a abertura, eu queria agora convidar a responsável técnica e acadêmica do nosso evento, a Karine Slá. Karine, a palavra é toda sua. Olá, meu amigo Márcio, mais uma vez estamos aqui juntos, né? Que alegria, que prazer poder estarmos mais uma vez dividindo aqui um evento. Eu quero não me delongar muito, mas esse é o 5º congresso que fazemos em parceria com o escritório Jacó Coelho Advogados, esse grande escritório aqui do meu estado de Goiás e do Brasil todo, na verdade, né? Nós temos unidades em todo o território nacional. Tenho o prazer de ser Compliance Officer do escritório. Então, é o 5º evento que a gente está fazendo em parceria com o escritório. Espero que ano que vem a gente possa participar de todos os 13, né, Márcio? Todos os demais. E quero agradecer a presença de todas e de todos vocês, especialmente o Dr. José Humberto, né, nossa autoridade da manhã, que vai palestrar para nós. Quero agradecer também e fazer referência aqui à presença da doutora Aline, que é a sócia do escritório, representando o escritório nessa manhã, doutora Márcia, minha amiga querida, né, que vai palestrar agora também no primeiro painel, e também, né, muito especialmente a doutora Flávia Malaquias, que é diretora-geral da ESA do Tocantins. Muito obrigada por ter aceito o convite. Quero registrar aqui que a Indiara Mello fez a nossa ponte de contato, né? A Indiara, uma amiga muito querida da nossa família aí em Palmas. E, enfim, quero realmente agradecer, deixar vocês muito à vontade, muito tranquilos para trazer toda a experiência e conteúdo que vocês têm para nós nessa manhã. Devolvo a palavra para o Márcio e até daqui a pouco. Muito obrigada. Muito obrigado, Karine, pelas suas palavras. E agora, queria também convidar e agradecer também a ilustre sócia do escritório Jacó Coelho Advogados, a doutora Aline Garcia. Obrigado mais uma vez, em nome do doutor Giovanni, pela parceria do escritório que vocês têm com a gente e montado o 5º, né, congresso só esse ano. Então, muito obrigado mais uma vez. A palavra é toda sua, doutora Aline. Bom dia a todos, bom dia, Karine, bom dia, Márcio. Na verdade, é um prazer e uma honra nossa participar de um evento tão importante, que traz aí para o estado do Tocantins e para a região, né, do Tocantins, esse assunto que é hoje relevante não só para as empresas, mas para as pessoas também. Eu queria cumprimentar a mesa diretiva aqui na pessoa do Márcio, na pessoa da Karine, minha amiga, nossa parceira aqui da Jacó Coelho, doutora Flávia Malaquias, diretora-geral da ESA Tocantins. Eu digo que depois que a gente conhece o sistema OAB, doutora Flávia, a gente se apaixona pelo sistema OAB e principalmente pela ESA, que é quem de fato leva conhecimento aos advogados, né, do Estado. E ao nosso procurador do Estado do Tocantins, doutor José Humberto, cada um dos palestrantes que estão aqui, cada um dos apoiadores, mandar um abraço ao doutor Giovanni. Doutor Giovanni foi meu professor de pós-graduação na área de seguros, que é uma área aqui que a gente atua muito em todo o país e que está muito ligada a essa questão de gestão de riscos, né? Quero dizer o seguinte, a transparência, a integridade e a privacidade são temas relevantes e temas que, no final das contas, levam a um termo para mim, que é o termo respeito. Respeito pelo outro, respeito pela empresa, respeito pelos fornecedores, respeito pelos colaboradores, e tudo isso tem sido trazido através de conhecimento por esse movimento e por esse evento de vocês já na 13ª edição, do qual nós temos o prazer de participar aí até da 5ª edição, né, 5 vezes, mas são questões que precisam ser levadas às empresas, as pessoas precisam ser conscientizadas para que a gente possa ter aqui, não só no Tocantins, mas no estado de Goiás, em todo o Brasil, uma atuação diferente das empresas e das pessoas.
é uma consciência que precisa ser trazida para a gente ter aí uma atuação não só em relação ao outro, mas em relação aos nossos colaboradores, aos nossos sócios, e eu respeito muito esse evento de vocês, porque, de fato, é isso que vocês têm feito, né? Defendido essa questão do compliance, da LGPD, que, para mim, como eu disse, resume nessas 3 palavras e que leva ao respeito a cada uma dessas questões. Bom, muito obrigada, não vou me alongar. É uma honra para nós estarmos aqui. Espero participar de mais eventos e espero que no ano que vem possamos continuar a parceria com a JCA. Obrigada. Muito obrigado, doutora Aline. Espero também que ano que vem a gente possa ter eventos presenciais, né? Tudo caminha para isso. Felizmente, acho que também a gente sente falta desse momento, a gente está mais juntos, mais próximos de todos nós, né? Mas muito obrigada pela parceria e também mande um abraço, por favor, para o seu Jacó, que não pôde também estar aqui com a gente hoje, mas, por favor, mande um abraço para ele, meu nome, do Dr. Giovanni também. Eu queria aproveitar para convidar a doutora Flávia Malaquias, diretora-geral da ESA Tocantins. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, estar participando do nosso evento. A gente ficou muito honrado de você ter aceito também o convite e estar apoiando, divulgando na região. Muito obrigado e a palavra é toda sua, doutora Flávia. Bom dia a todos e a todas, né? Eu fico muito honrada em poder participar desse evento e muito feliz em ter realizado essa parceria, né? É um tema de extrema importância. Então, para nós é um prazer imenso, né, poder realmente participar aqui com vocês. Cumprimento a mesa em nome da responsável técnica e acadêmica, né, do evento, a doutora Karine Eslar, que nos possibilitou, né, estar participando de um evento desta magnitude. E aqui, realmente, doutora Karine, a Indiara é meu braço direito e esquerdo, eu falo, dentro da ESA. Então, ela é maravilhosa e ela merece realmente o reconhecimento pelo trabalho incrível que ela faz ali com a gente. A doutora Aline Garcia, concordo com você, a ESA é um espaço para advogados se atualizar e se profissionalizar sempre. Por este motivo, eu estou muito satisfeita com a participação da ESA Tocantins neste evento. Representando aqui o estado de Tocantins, né, no evento, nós teremos a doutora Aline Fonseca Assunção Costa, que é presidente aqui da Comissão Especial de Estudos Permanentes, né, sobre compliance da OAB Tocantins, e ela vai falar sobre esse compliance público com outros participantes, né? Ela está aqui, agradeço aí, viu, doutora Aline? Fico muito feliz que ela vai, com certeza, nos representar muito bem nesse evento. Desejo um ótimo evento para todos. Obrigada. Obrigado mais uma vez, doutora Flávia. Daqui a pouco a gente vai se falar de novo. Queria aproveitar agora também para convidar, né, para poder falar e fazer sua palestra. E mais uma vez também, de formato a agradecer o doutor José Humberto Muniz Filho, que aceitou estar aqui com a gente nessa manhã, para poder compartilhar um pouco do conhecimento dele e falar aqui um pouco para a gente. Então, doutor Humberto, José Humberto, mais uma vez, muito obrigado. E eu queria passar a palavra para você poder fazer a sua palestra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço o convite de participação e deferência ao sistema OAB da doutora Flávia, e que é muito bem conduz a ESA nessa gestão tão exitosa da OAB nos anos de Tocantins. Há também a presença da mesa, a quem saúdo todos os demais, em nome do doutor Márcio. E eu confesso que fiquei um pouco... Por outro lado, eu fiquei assustado, porque falar de compliance no momento político e jurídico do Estado de Tocantins hoje é algo bem peculiar e bem sensível, né, diante dos acontecimentos do nosso Estado, e disso eu não me furto. Mas quando nós assumimos uma missão pública, nós temos que ter essa responsabilidade. Da parte do compliance, nós pensamos, eu falo não só como secretário de Estado, representante de governo, mas como procurador
e cidadão. As práticas de compliance, elas têm que ser valorizadas, têm que ser bem estruturadas na parte da gestão, não só das empresas ou das instituições públicas, mas das relações estabelecidas entre o público e o privado. E aqui eu já introduzo a minha fala material no aspecto de parcerias público-privadas ou de contratações a nível público. Um dos grandes desafios da administração pública, pelo menos no Brasil, pós-88, foi dar o princípio da moralidade nas suas execuções, né, nas suas estruturações. E esse princípio da moralidade, ele poderia conduzir muito bem a administração, só que acima da moralidade você deveria ter impessoalidade e confiança. E o compliance, ele acaba dando à sociedade isso, que é impessoalidade e confiança. Se nós conduzirmos todas as relações públicas na impessoalidade, então aí nós teremos até uma justiça. E se nós permearmos o ambiente de negócios, o ambiente jurídico, o ambiente de relações sociais de confiança, todos os contratos ou todas as intervenções do poder público ou ações de mercado de uma empresa, eu digo não no mercado financeiro, mas as práticas negociais da empresa, elas serão bem desenvolvidas e aí nós teremos toda a segurança jurídica necessária que o compliance ele busca atribuir a todas dessas questões substanciais. Acima dessas questões substanciais, uma das minhas preocupações e atenções com o compliance, isso eu externo após as leituras do tema, não só de hoje, mas de algum tempo para cá, é com a parte da normativa, pensar em protocolos de ética, de segurança, de gestão, de governança em empresas, mas o objetivo final do compliance ou dessas práticas de governança são relações pessoais. Então, é que as práticas de compliance, o importante é que essas práticas elas desenvolvam valores éticos e valores morais nas próprias pessoas. Nós poderemos ter N edições de eventos de compliance ou de governança, mas se nós não tivermos, com certeza, nada da nossa conversa, nada da nossa produção ou dos empreendimentos sociais ou públicos, eles serão bem desempenhados. Por isso que é até uma máxima lá de Platão, quando ele fala nas leis, né? Nós temos bons homens e temos homens de leis. Os homens de leis são aqueles homens de virtudes, são os homens completos. E o compliance dificilmente vai chegar nos homens de leis ou homens dessas virtudes, os homens superiores. Então, que o compliance nos sirva bons homens de valores e boas empresas. E a partir toda essa construção que nós temos aqui, pessoalidade, confia um pouco dessa história de virtudes, de homens de leis, de compliance e tudo. Na prática, o que eu destaco e confesso para os senhores é que na administração pública, o compliance, e aqui eu conclamo a todos os colaboradores a ter essa sensibilidade. O compliance não está, de fato, ou deve se preocupar nas ações de contrato da administração pública. Isso aí eu falo com segurança. Eu digo de contrato, de fase de licitação, de estruturação do negócio. Essas fases são importantes? São sim importantes. Mas as práticas de compliance, elas devem ter força na execução de contratos. Hoje, todos os órgãos de controle
eles se preocupam não apenas naquela contratação ou direcionamento de uma licitação, por exemplo, e sim na execução desses contratos. E quando eu falo execução, é o quê? São os pagamentos, são as relações dessas empresas com preferências de pagamentos ou privilégios nessas execuções. E tudo isso traz à tona, acredito que 80% de todos os problemas que essas relações contratuais podem gerar no judiciário ou em órgãos de controle em tribunal de contas. No estado do Tocantins, nós temos um histórico de problemas nessas execuções de contratos e de práticas de compliance que poderiam ser desenvolvidas tanto pela administração pública, por práticas de essas empresas. Não adianta nós discutirmos compliance com o nível de refinamento se todas as empresas são, aliás, se as maiores empresas nos estados menores são as mesmas e são aquelas que se dê um pouco essas relações de estrutura de poder já presentes na nossa sociedade. E o compliance não pode ser o objetivo final disso, ou um controle final, mas um controle meio, é um controle simultâneo. A atividade de compliance ou de governança é importante se destacar que é uma atividade meio. E é para isso que vem todos esses princípios que nós falamos na nossa introdução, vem a parte nós visualizarmos essas ideias como meio e percebermos que até mesmo a execução de contrato ela não é um fim, é um meio para que se preserve a moralidade, nós teremos compliance, ou teremos governança. E é para isso que nós contamos as que devem sair daqui. E temos a confiança de que, com o passar do tempo, a administração pública ela vai se fortalecer, mas ela precisa se fortalecer em conjunto com as estruturas privadas, porque não adianta nada a estrutura burocrática estatal ter uma fortaleza de compliance, governança, ética, moralidade, se essa estrutura passar a ser cooptada pelo parceiro, o concessionário ou contratado. Então, é sempre essa zona de equilíbrio. Nós precisamos ter práticas, mas precisamos ter essas práticas como um meio para boas pessoas e desenvolver boas pessoas. Assim, eu encerro brevemente a fala. Confesso que surgiu um imprevisto aqui de última hora, já vou ter que sair para alguns despachos, algumas reuniões, mas eu deixo aqui minha fala contando com vocês e com essa visualização. Se eu pudesse deixar uma mensagem, seria essa, que o compliance não seja o fim, mas que seja o meio, que preocupemos-nos em desenvolver boas pessoas. Uma pessoa perfeita, uma pessoa de lei, como dizia Platão, um homem de lei, vai ser difícil de ter, mas pelo menos boas pessoas que nós possamos ter, né, com algumas virtudes, e sempre nessa relação de equilíbrio entre o privado e o público. E eu destaco isso, e assim, até para nível de produção e pesquisa empírica mesmo. Os problemas de governança e de compliance hoje na administração pública não estão na fase de contratação, estão na fase de execução de contratos. Isso vocês podem perguntar a qualquer agente de inteligência da Polícia Federal, qualquer integrante do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, tribunais de contas. A preocupação de todos não é mais nem na contratação. A contratação está ok, depois de pregão eletrônico, depois de informatização, mas a execução de contrato compliance tem muito a nos ajudar. E também já peço escusas pela alguma falha técnica no áudio, na imagem, mas fica aqui, agradecido e também honrado com esse convite. E espero ter contribuído. Doutor José Humberto, eu que agradeço, nós aqui, eu, Karine, agradecemos você estar aqui, dispondo desse tempo, falando com a gente,
trazendo a sua perspectiva sobre o compliance, e você disse exatamente sobre a questão do meio. Eu também já vou aproveitar e falando de pessoas, né? Porque realmente a gente às vezes fala, a empresa X ou não sei o quê, sempre um CNPJ ou qualquer outra coisa, mas somos pessoas. Então, compliance tem esse papel sim, né? E um dos nossos princípios de fazer eventos e tudo mais, é disseminar conhecimento. Nada além disso, para que a gente possa formar pessoas cada vez melhores, com processos, com tudo. Então, muitíssimo obrigado, porque eu também, minha opinião, está completamente alinhado com o que você disse sobre isso. Compliance tem a ver com pessoas, e a gente tem que cada vez mais preparar as pessoas para ter um compliance, e não só no trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, para que a gente seja cada vez mais ético e posturas positivas. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Fique à vontade também se precisar ir para suas reuniões aí de urgências, mas a gente agradece realmente por ter participado e ter feito a nossa abertura aqui conosco. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor Márcio, já peço aqui licença para me retirar. Confesso que tem uma agenda que eu nem esperava ter. Cheguei ontem de viagem do Jalapão, estava no meio da selva mesmo, mas agora vamos ter que tocar aqui a secretaria. Ótimo, muito obrigado mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau. Vamos continuar aqui. A gente agora vai começar oficialmente, a gente vai vir para o nosso primeiro painel. Mas antes de eu falar do painel, eu sempre gosto de dar uma recomendação. A gente está usando o Zoom Webinar. O Zoom Webinar ele tem uma função aqui chamada Q&A, QIA. Está ali embaixo, dependendo da configuração de como você está visualizando. Ela é a principal ferramenta para vocês falarem com os palestrantes e moderadores. Por quê? Quando vocês mandam a pergunta ali, o moderador consegue receber, ele recebe, lê e consegue falar com os nossos palestrantes. E fica de uma forma organizada, se for respondido ou não. Então a gente pede para que não use o chat, e sim use efetivamente o Q&A, o QIA da ferramenta do Zoom. E agora, para a gente falar sobre o nosso primeiro painel, nosso tema, né, e fazer uma palestra sobre compliance público, dando continuidade nesse ponto, eu queria convidar, né, para coordenar essas atividades de mesa de trabalho, também apresentar o mini currículo dos nossos palestrantes, a senhorita Vitória Carolina Veras, estudante do 8º período de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e pesquisadora na área de compliance público. Queria convidar, antes de passar a palavra para ela... Minha pupila, viu, Márcio? Minha pupila. Boa. E antes de passar, eu também já vou falar aqui. Eu queria agradecer e dar um oi aqui oficialmente agora para a doutora Márcia Gomes, para o doutor André Potin, para a doutora Aline Fonseca, que também são grandes amigos. Eu agora oficialmente passo a palavra para você, Vitória. A palavra é toda sua. Fique à vontade para conduzir os trabalhos. Muito obrigada, doutor Márcio. Bom dia a todos. Todo mundo me ouve bem? Tá tudo certo, né? Com o meu áudio. Muito obrigada. Convido a doutora Márcia Gomes, advogada e delegada de polícia aposentada e professora da Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Bom dia, doutora Márcia Gomes. Convido o doutor... Bom dia. Convido o doutor André Pontin, advogado, escritor e gerente de compliance e controladoria na Procempa, com formação em governança, compliance, proteção de dados e gestão empresarial. Presidente também da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade do OAB-RS. Igualmente, convido a doutora Fonseca Assunção. Ela é advogada, sócia do escritório Costa Fonseca Advogados Associados, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Anhanguera Uniderp, especialização em Auditoria Trabalhista e Previdenciária pela NIF Treinamentos e Compliance de Corrupção, com certificação CPCA pela LEC, Legal Ethics Compliance, ainda presidente da Comissão Especial de Estudos Permanentes sobre Compliance da OAB Tocantins. Bom, como já foi iniciado o debate sobre compliance, o doutor José Humberto trouxe pontuações bem relevantes para nós. Eu gostaria de ressaltar que houve uma alteração recente na legislação, que foi a lei de licitações. Acredito que tenha sido o grande marco do compliance nesse ano no ambiente público. Doutora Márcia, a senhora julga eficaz a utilização do compliance na administração pública como ferramenta para combater a corrupção?
E, assim, no cenário atual, quais os estados têm recebido e utilizado o compliance de forma efetiva como ferramenta, né, para o combate à corrupção? E, além disso, além dessa nova lei de licitações, que é a Lei 14.133, que entrou em vigência em 1º de abril de 2021, há no ordenamento jurídico, atualmente, outras legislações que versam sobre o compliance no viés público? Bom dia a todos. Bom dia, Vitória, doutora Vitória. Bom dia, cumprimento a mesa, meu amigo Márcio, minha amiga doutora Karine. Obrigada pelo convite. É um prazer estar presente aqui, dividindo o painel aqui com o doutor André, doutora Aline Fonseca. Eu deixo aqui um abraço para o doutor Giovanni, que não pôde estar presente. Cumprimento a doutora Aline Garcia também, que está representando o doutor Jacó. Enfim, Vitória, eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação que eu fiz, e aí já abrange, inclusive, as suas questões, né? Inicialmente, eu gostaria de... Estou compartilhando a tela. Dá para ver? Sim. Deu certo. Tá ótimo. Só vai na função full screen ali, porque está aparecendo o PowerPoint aberto. Do lado do menos, lá embaixo no canto direito, tem um botãozinho do lado esquerdo ali. Então, aí vai para o lado esquerdo. Aí, esse. Perfeito. Foi, obrigada. Bom, na verdade, o doutor José Humberto, ele já fez o início, né? Ele já adentrou aqui na seara da nossa palestra, né? No nosso painel de compliance público. Ele já falou assim, muitas coisas que eu assino embaixo e compartilho também, né? Assim como o Márcio comentou, é óbvio que o poder público ele deve seguir esses mandamentos legais, né? Que nós temos. E o não cumprimento dessas regras, dessas normas, temos consequências seríssimas, né? Como a prática de crimes, principalmente a corrupção, causa uma desigualdade, uma injustiça, né? O não compliance, o no compliance, aumento da pobreza, né? A partir do momento que a gente tem a prática de irregularidades, de ilícitos, de desvio de dinheiro público, é óbvio que a gente vai ter um reflexo na economia, né? E com isso, uma distorção na competitividade, os recursos são alocados de forma a não atender o interesse público. E também teremos, consequentemente, serviços públicos mal prestados. Por isso, como o doutor José Humberto falou, é importante que o poder público tenha instrumentos de compliance, né? É muito importante para isso, inclusive, a implantação de programas de integridade, né? Porque a gente está falando de ética, de transparência, né? Queremos boas pessoas em todas as áreas, né? Não só na seara privada, como na pública. E pensando que a seara pública, a administração pública, os gestores públicos, eles têm como objetivo principal, primordial, o interesse público, né? O interesse comum, o interesse da sociedade. Infelizmente, recentemente, e vimos aí prática, a mídia noticiou a prática de irregularidades, de atos de corrupção, por parte tanto de gestores públicos como de empresários, né? E eu digo que isso tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim, porque, infelizmente, a gente verifica que pessoas que deveriam agir em consonância com a lei acabam tendo atitudes que nada nos orgulham, né? Isso é muito lamentável. Por outro lado, eu entendo muito importante que isso venha a público, porque a sociedade tem o direito de saber o que está acontecendo e daí tomar providências, né? Então, tem os dois lados, né? Nós sabemos que a gente tem que ter ética, todo mundo tem que ter ética, mas a sociedade é feita de seres humanos, né? E como bem
ponderou o doutor José Humberto, né? Ele falou isso. Então, quer dizer, a gente fala da sociedade, né, da instituição, mas temos seres humanos que fazem parte dessas instituições, sejam públicas, sejam privadas, né? Eu atuei como delegada de polícia na Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo por 17 anos, né, fazendo a minha parte, seguindo de forma em consonância com compliance. Naquela época eu nem pensava em me especializar em compliance, mas eu já atuava em compliance, mesmo sem esse rótulo, né? Cumprindo com o que é correto, né? E nessa esteira. Nessa esteira a gente leva a integridade pública, né? Inclusive a CGU traz o seguinte: a integridade pública é a qualidade daquele que se comporta de maneira correta, contrária à corrupção, correta, honesta e contrária à corrupção. E o compliance muito ajuda tanto as organizações, tanto as privadas, como a administração pública, né? Porque nós vemos no compliance o compromisso com a transparência, né? com a ética, com agir de forma correta. Um dos instrumentos que o compliance pode utilizar é a implantação de programas de integridade, né? Com isso, nós teremos o fortalecimento dos controles internos, né? A redução de risco de ilícitos, né? De corrupção e um maior controle mesmo das atividades. Eu achei interessante que, como eu falei, o doutor José Humberto, ele realmente deu um início, ele deu um pontapé inicial no compliance público, né? Porque ele já mencionou sobre os princípios da administração pública, e aí eu até já havia pincelado aqui, né? É óbvio que o gestor público ele tem que agir dentro da legalidade, tem que respeitar a impessoalidade, né? Ou seja, não dá para dar tratamento diferenciado para quem quer que seja, agir dentro da moralidade, da transparência, né? Dessa publicidade e utilizar os recursos públicos da melhor forma possível. Como ele bem adiantou, temos problemas na fase de execução, né? Não exatamente na fase de contratação das empresas privadas por parte do poder público, mas o foco é atender a esses princípios aí da nossa administração pública, que são princípios constitucionais, né? Estão lá na nossa Constituição, no artigo 37. Não vamos conseguir ter uma sociedade perfeita? Não vamos. Porém, vamos conseguir minimizar a prática de ilícitos, a prática de atos que podem viciar todo um aparelho público, né? E para isso é importante essa junção do público com o privado. Entendo perfeitamente importante, não dá só para um lado ser ético, né? Os dois, é um conjunto que vai fazer com que a sociedade atinja esse objetivo, né? Doutora Márcia, desculpa lhe interferir, minha querida amiga. Não pode falar muito. Não só isso, é que não estamos vendo seus slides, eles não estão passando, está no primeiro ainda. Estamos aqui todos ansiosos para ver os slides. Pois eu estou aqui. Márcio, você pode me dar um... Você aí passando. Eu estou passando. Tá? Ok. Não, mas então não tem problema. Se você puder depois disponibilizar os slides para os nossos espectadores que estão aqui perguntando sobre eles, aí você nos disponibiliza, por favor. Perfeito, porque eu estou aqui... Deixa eu ver, será que eu compartilho de novo? Tento compartilhar novamente para ver se vai. Vamos ver. Mas ele já está... Então, só clica no slide ao lado mesmo sem passar ele, vai clicando que ele vai aparecendo. Sem no formato apresentação. Tira o formato apresentação e vai clicando do lado. Volta para o outro, né? Mas não tem problema, para a gente não ter prejuízo de horário, porque nós temos... Não dá para...
Na verdade, aí a doutora Márcia disponibiliza para a gente. Vai ser até melhor que a gente vai conseguir degustar o material que ela preparou para nós. Tá bom, eu disponibilizo sim. Eu peço desculpa. Obrigada, querida, imagina. Eu estou mais acostumada aqui com o Teams. Deixa eu ver se... Bom, eu não vou ficar perdendo tempo aqui, então. Realmente, a apresentação é curta, são 14 slides, é rapidinho, eu sei que a gente tem tempo, estamos aí correndo contra o relógio, e respondendo a pergunta da Vitória, que mencionou, né, sobre a nova lei de licitações, que é a 14.133, de 1º de abril de 2021, né, ou seja, desse ano, ela estimulou os contratantes e os licitantes que queiram contratar com o poder público, né, a implantar e aperfeiçoar esses programas de integridade, né? Ou seja, reforçou a política de compliance, de conformidade, para evitar o cometimento de ilícitos, né, como suborno, fraude, enfim. Gente, vocês estão no primeiro slide mesmo? É uma pena. Eu não consigo aqui. Não estou conseguindo. Não tem problema, a gente depois vai ler tudinho, eu vou ler. Não, imagina. Bom, enfim, é uma lei que ela se aplica tanto à administração pública direta, como autárquica, fundacional, nas várias esferas, né? União, estados, municípios, para os órgãos do Poder Legislativo, Judiciário da União, Estado, Distrito Federal, os órgãos do Legislativo do município, os fundos especiais, né, entidades controladas pela administração pública, seja direto ou indiretamente. Ela só não é aplicada às estatais, que tem uma lei própria, que é a Lei 13.303, de 2016. Né? Na mesma esteira aí desse incentivo aos programas de integridade, né? Desculpa, só minha garganta que secou aqui. O que essa lei trouxe? A nova lei de licitações e contratos administrativos, ela trouxe alguns dispositivos expressos para incentivar que as empresas contratantes com o poder público tenham programas de integridade, né? Como nós já falamos, então é importante que a administração pública haja em compliance, mas que as empresas que contratem com o poder público também sigam na mesma direção, né? Então, o artigo 25, parágrafo 4º, e aí no slide vai estar disponibilizado, né, exatamente essa citação, ele dispõe o seguinte, que em contratos de grande vulto, o licitante ele tem que ter um programa de integridade, né? Ele tem que ter um programa de integridade que passa a ser obrigatório. E se ele não tiver esse programa de integridade, ele tem que implementar no prazo de 6 meses após a contratação, né? Então, está expresso lá, nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, e eu já vou falar o grande vulto, né? Esse edital ele tem que prever a obrigatoriedade da implementação de um programa de integridade pelo licitante vencedor. E se ele não tiver, ele tem 6 meses para implementar esse programa de integridade, contados a partir da celebração do contrato. O que são essas obras, serviços e fornecimentos de grande vulto? O artigo 6º da mesma legislação, da nova lei, ele prevê que esses contratos de grande vulto são os valores que superam 200 milhões de reais. Está lá no inciso 22, esse valor superior a 200 milhões de reais. E aí já existe um senão, que é o seguinte, né? Como que a lei traz 200 milhões de reais, mas anteriormente à lei de licitação, nós já tínhamos alguns estados que haviam já editado leis que
exigiam dos contratantes com o poder público que eles tivessem os programas de integridade. E essas leis, elas trouxeram valores menores do que os 200 milhões. Né? Então, nós temos o estado de Amazonas, Distrito Federal, nós temos Distrito Federal, Pernambuco, Rio de Janeiro, que já previam essa disposição, né, do contratante com o poder público ter esse programa de integridade, todavia, em casos com um valor menor, né, obras de engenharia, contratos de engenharia, fornecimento de serviços, bens, enfim, isso daí o tempo vai alinhar, né, como é que vai ficar. Eu entendo que exigir um programa de integridade está alinhado com o interesse comum, né? Não vai prejudicar em nada, pelo contrário. A mesma lei, doutora Vitória, também traz outros incentivos à existência dos programas de integridade por parte do contratante no poder público. Ou seja, a existência desse programa de integridade por parte da empresa é um dos critérios de desempate, né? Está lá no artigo 60 da lei. Eu sei que eu tenho que acelerar, né, doutora Karine? Pode deixar. Um outro fator, então, é um critério de desempate. Então, você ter esse programa, você vai estar à frente dos demais licitantes. Também é um fator a ser considerado na aplicação das sanções por infrações administrativas, está lá no artigo 156 da nova lei, parágrafo 1º, inciso 5º. E também, se a sanção aplicada, se eventualmente o contratante sofrer uma sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, inclusive essa inidoneidade, ela prevê um tempo de 3 a 6 anos, mas após o 3º ano, ele já pode ter uma reabilitação se ele tiver a implantação de um programa de integridade. Ou seja, como foi mencionado pela Vitória, essa lei nova de licitações e contratos administrativos, ela trouxe um grande incentivo, sim, à implementação de programas de integridade por parte das empresas privadas, né? Entendo um grande avanço, né? Entendo que foi muito importante isso, foi um avanço aí para a gente. Com certeza, doutora Márcia, apesar da gente achar que é pouco, né, engatinhando, um dia a gente chega lá, né? Doutora André, nessa mesma linha do que a gente segue, eu passo a palavra para o senhor. Qual a sua opinião sobre essa implementação e como que o senhor acha o posicionamento da controladoria e dos órgãos de controle sobre o compliance em público? Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Vitória, aí, pela introdução. Eu só queria pedir, antes para a Márcia, para ela... Eu vou desligar o áudio. Tirar a apresentação, né? Não, a apresentação, ela está ainda... Então, tem que ir ali no... Isso, perfeito. Muito obrigado. Então, iniciando a nossa conversa aqui, gostaria de agradecer muito ao Márcio, né, pelo convite de participar de mais esse Integra. Gostaria de agradecer a Karine pela organização desse evento também, a Márcia aqui, que está fazendo a mediação do nosso evento, e aos nossos colegas que estão aqui, né, a Aline e a Márcia, né, pessoal que nós conhecemos aí há bastante tempo nos eventos Integra pelo país. Antes eu vou fazer uma apresentação também para vocês, mas queria avisar então a Karine que o meu maior desafio sempre foi cumprir o tempo, dando um cronômetro aqui para que eu consiga cumprir, mas qualquer coisa, se eu me passar, me interrompam, por favor, senão eu vou ficar falando aí a manhã inteira. Deixa eu passar aqui a apresentação. Bom, vamos lá. Vocês já devem estar vendo. Tá ok? Como eu não estou vendo ainda vocês, ainda está projetando aqui, um minutinho, Sim. André. Está projetando. Não, então tá bom. Mas já está, para mim aqui já está aparecendo. Sim, já apareceu, doutor. Já apareceu. Perfeito, que ótimo. Então vamos lá.
Gente, a ideia da apresentação é conversarmos um pouquinho sobre compliance público. Esse é um tema bastante amplo, né? Então, esses 15 minutos são realmente só fazer uma introdução para quem tem interesse no tema poder buscar depois as referências que a gente está passando aqui. Essa apresentação disponibilizar para vocês, então não fiquem, né, atentos aí às questões de texto, que depois se alguém quiser, é só mandar um e-mail ali para mim, tem um e-mail aqui na tela, me pedindo a apresentação que eu repasso por e-mail, por WhatsApp. O tema, como eu disse, é um tema bastante amplo e a gente pode abordar ele com diversos focos, né? A gente pode abordar questões mais principiológicas, conceitos internacionais a respeito do compliance na administração pública, especificamente integridade na administração pública federal, com o material da CGU, que eu vou apresentar rapidamente para vocês aqui. A questão da integridade em município, um escopo bastante interessante, e tem o pessoal do Time Brasil aí trabalhando bastante com essa lógica. Compliance em estatais, que é um módulo específico, é muito interessante. Bom, eu trabalho numa estatal, para a gente é muito interessante a lógica toda da lei das estatais. Compliance com obrigação legal nas contratações públicas, que é o que, na minha opinião, vai fazer compliance ser cada vez mais uma realidade nas empresas, nas organizações, porque essa obrigação será cada vez mais cobrada. E a questão específica da lei anticorrupção, então, das legislações específicas de adequação à lei anticorrupção nos estados, nos municípios, e a questão específica do acordo de leniência. Eu botei aqui para vocês 2 links importantes e bastante recentes, né? Seja do Brasil, para que vocês possam ter uma ideia de como esse assunto é abordado pelo Time Brasil, seja do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, também bastante interessante, um programa federal, mas que organizações de todas as esferas estão implementando, né, através da rede de controle do governo. Então, temos aí, aqui, só nesse slide, um mundo de possibilidades, um mundo de aprofundamento com relação ao tema específico. No final, eu passo algumas bibliografias também para vocês aprofundarem esse tema. Bom, vamos começar aqui a questão da CGU. E essa é a coleção de cartilhas sobre integridade que a CGU disponibiliza e está disponível gratuitamente no site da CGU no governo federal. São vários guias, vários manuais, alguns um pouco mais antigos ou mais recentes, mas todos com referências muito importantes para quem quer aprofundar tanto o conhecimento teórico quanto a prática específica de implementação de programas de compliance, programas de integridade, programas de compliance na administração pública. Eu não vou me ater aqui à diferença fundamental conceitual entre as coisas. O mais importante para a gente é ter sempre presente que sistemas de gestão de compliance são baseados em risco, e isso é fundamental quando a gente fala tanto na administração pública quanto nos programas da iniciativa privada, né, em organizações privadas, e que quando nós tratamos termo programa de integridade, nós estamos falando, e existe uma certa polêmica, né, a respeito do conceitual, escopo e tal, mas eu costumo trabalhar o programa de integridade como um programa de compliance com foco nas questões anticorrupção na administração pública, né? Então, vamos trabalhar com essa lógica. Não necessariamente essa é a verdade, né? São várias possibilidades de entendimento com relação a esses conceitos, mas para a gente entender e linearizar, eu acho que esse é um bom ponto de partida. Com relação aos guias da CGU, esse é o primeiro, mais antigo, de dezembro de 2015, traz um guia de integridade pública, então, com orientações para a administração pública e trata especificamente, né, com questões para mitigar a ocorrência de corrupção e desvios éticos, então, é uma orientação com base bastante preventiva, né? Em dezembro de 2015, aí a gente tem um guia de implantação de programas de integridade nas empresas estatais, já adequado à lei das estatais como uma consequência da lei das estatais e que realmente vai detalhar esse assunto de uma maneira muito competente, ainda é uma referência do ponto de vista de implantação da disponibilidade.
Nós vamos ter também, na sequência de 2017, aí um complemento daquele Guia de Integridade Pública lá de 2015, atualizando-os, né? Trazendo elementos básicos de um plano de integridade, de ações e medidas que precisam ser executadas, né? Então, um mínimo para a implementação desse plano de integridade na administração pública. E temos, em 2018, um outro complemento, aí sim, um guia bastante prático, né, que traz orientações para a estruturação, as fases de estruturação conforme a legislação federal especificamente, né, coloca como necessários para a estruturação de um programa de integridade na administração pública. Mas não termina por aí, né, gente? Tem uma sequência de materiais muito bons, o manual PAR, né, do programa de integridade em par, ou seja, aqueles procedimentos administrativos, né, vai orientar os servidores como fazer a avaliação dos programas de compliance nas empresas privadas. Então, ele exige um relatório de perfil, um relatório de conformidade, é muito interessante do ponto de vista de avaliação de efetividade, né, dos programas de compliance nas organizações privadas. Temos em 2018 o Guia de Prática de Gestão de Risco e Integridade, ele abrange com maior profundidade a questão de riscos, que, como eu disse, é fundamental, seja para o programa de compliance na iniciativa privada, seja de um programa, o pessoal está dizendo que está travando, eu espero que está no slide inicial mesmo. Puxa vida, então vamos fazer assim, ó. Vou tentar compartilhar para vocês de outra forma. Vamos ver se eu consigo. Assim vocês estão vendo? Sim, agora está perfeito. Assim está melhor, né? Na página então conceitos. Isso. Sim. Não, então vamos fazer assim. Eu vou aumentar aqui e eu acho que é o suficiente. Só para vocês terem uma ideia de que eu passei bem rápido, tá? No primeiro slide, as questões de amplitude do tema, né, possibilidades ali. No segundo, essa coleção de integridade, de cartilhas sobre integridade da CGU. No terceiro, essas 4 primeiras cartilhas, guias, né? Então, vamos na sequência tratando aqui desses conceitos que a CGU traz. Então, já temos o material de 2018, esse guia, o guia prático de unidade de gestão. Aí sim, em 2019, esse guia complementa todo esse programa de integridade na administração pública, ele traz várias orientações de como implementar essas unidades de gestão de integridade dentro da administração pública, né? Esses materiais todos estão disponibilizados, como eu falei, a partir de 2019, enfim, 2017, nós tivemos uma legislação específica que foi objeto desse material de 2019, nesse guia prático, mas em 2017, com esse decreto, né, se criou a política de governança na administração pública federal e isso foi, de alguma forma, desdobrado em todas as outras unidades por esse Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, por esse programa do Time Brasil. Os eixos desse decreto, tá, para a gente entender, já são quase 10 minutos aqui, os eixos deste decreto da administração pública federal, né? São 4 grandes eixos que vocês vão conectar muito com os eixos que já são tratados como fundamentais num sistema de gestão de compliance. A gente pode entender esses eixos muito conectados com aqueles conceitos já internacionais de sistema de gestão de compliance. A gente vai ter comprometimento da alta administração, que é fundamental, a criação de uma instância responsável pelo plano de integridade, e isto na administração pública, independente do tamanho do município ou do órgão, é fundamental que nós tenhamos essa instância responsável até do ponto de vista legal de implementação, de não haver desvio de função. A questão da análise de risco como fundamental dentro de qualquer sistema de gestão e o monitoramento contínuo era rodar o PDCA, que também, como qualquer sistema de gestão que a ISO nos ensina, é fundamental. Então, são eixos básicos, né, que são desdobrados depois. O decreto nos traz aqui, né, no artigo 19, exatamente quais são esses eixos. E eu trouxe esse material é de um servidor da CGU, achei sensacional, então eu faço sempre a referência, né, vocês também podem correr, ele é público, esse material, que são as fases que esse decreto nos traz, a designação da unidade, a aprovação de um plano de integridade, a execução, monitoramento e expansão
Vocês vão ver que isso está na portaria da CGU, né, que trata, claro, a administração pública federal, mas que nos traz ótimas referências e é ainda um ótimo material para seguir. Deixa eu diminuir aqui para a gente poder ver. Então, segunda fase, a aprovação do plano de integridade. Não tem como funcionar se nós não tivermos organização, especialmente, gente, eu queria trazer isso porque isso tem que ficar muito claro para vocês. Nós estamos tratando de administração pública. Quando nós tratamos de administração pública, a regra é invertida do ponto de vista da iniciativa privada. Na iniciativa privada, que não está proibido, né, está proibido. Na administração pública, nós precisamos de uma base legal, de uma base normativa para fazer determinadas alterações, sejam alterações do ponto de vista de servidores, né, como qualquer plano de integridade vai trabalhar com essa questão comportamental, e nós precisamos de uma base específica legal sobre isso, seja sobre as possibilidades de punição e a estruturação. Isso é preciso que esteja normatizado. Então, esse é um dos primeiros passos a serem implementados, mesmo que depois a gente faça alguma modificação, para dar a devida base para esse nosso programa. Nós precisamos estabelecer funções objetivas relacionadas à integridade com a aprovação de um plano, né, de uma unidade de gestão. Aqui nós podemos trabalhar como pontos focais, como é muito comum na administração pública, fazendo com que cada um dos órgãos e entidades no meio soa para fazer parte de um grande grupo responsável por isso. Podemos segmentar isso e colocá-lo lá no colo da controladoria, enfim, aí é uma questão de cada uma das estruturas que vai entender como é melhor essa organização. Para qualquer sistema de gestão, seja de compliance ou não, a participação, o envolvimento da equipe é fundamental. Então, o desdobramento disso através de pontos focais, embaixadores, ou o nome que vocês quiserem, é fundamental. Eu vou correr um pouquinho, a gente já está no final do tempo. O programa de integridade, então, previsto aí pela CGU, em janeiro de 2019, através dessas duas portarias, estabelece procedimentos muito específicos de estruturação, execução e monitoramento dos programas, né? Vocês vão ver as diretrizes, prazos, etapas. Isso foi muito importante do ponto de vista de adequação, inclusive das estatais, mas não só das estatais, qualquer outro órgão da administração pública federal, com relação a essas etapas fundamentais que a gente viu agora há pouco. Vocês podem ver no site do governo, o painel Integridade Pública. Busquem lá painel Integridade Pública, Governo Federal, vocês vão encontrar esse painel. Ele traz atualizadamente todas as etapas de implementação para as unidades federais, estatais, enfim. E o mais importante dele é essa questão, que ele é dividido em etapas. Vocês vão ver que são aspectos bastante importantes de qualquer programa de integridade. Vou correr um item muito importante, quero só deixar essa notícia para vocês. As práticas da OCDE, a OCDE que lançou, se não me engano, em 2019, um material muito bom sobre recomendações sobre integridade pública, aí sim, administração pública direta, numa lógica bastante moderna. Qual é essa lógica? Ela busca uma abordagem contextual, comportal e baseada em risco. Então, esse manual da OCDE, ele é dividido em três grandes grupos: sistemas, cultura e accountability. Vocês vão ver que cada um deles é dividido em aspectos importantes que devem ser tratados, muito moderno do ponto de vista de entendimento de que um sistema de compliance precisa afetar a cultura ou ele não vai ser efetivo. Ele precisa ter um sistema, uma ordem, um ordenamento, ou nós não conseguiremos gerar evidências a respeito dele. Ele precisa ter um compromisso de prestação de contas. O objetivo da administração pública não é gerar burocracia. O objetivo da administração pública é ter um efeito sobre o cidadão. Então, aqui a gente precisa fazer com que o cidadão participe, com participação, com fiscalização social, e esses são elementos fundamentais para qualquer programa de integridade. Então, já fechei o meu tempo, só vou passar para vocês terem uma ideia dos slides, né? Aqui a gente faz uma dimensão do ponto de vista de cada um daqueles eixos, né, da OCDE. Como eu disse, esse material vai estar com vocês, né, sobre prestação de contas. E aquele manual ele foi detalhado com o handbook agora. Esse handbook é de 2020, né, de como fazer, etc. E trago
para vocês algumas leituras recomendadas. Eu queria só deixar essa referência dos manuais da CGU, do material da OCDE, artigos em revista, artigos no LinkedIn, para quem quiser acompanhar. Tem artigos muito bons, a gente tem que fazer uma seleção, um filtro, mas tem artigos muito bons no LinkedIn. Eu recomendo essas obras todas. E agora, esse ano, saiu o material da coleção Compliance aí. Eu não quero fazer merchan, não tenho nada, mas assim, o material da RT, uma coleção Compliance muito interessante, tem 2 obras específicas, uma sobre governança e compliance nas estatais, da Irene Nohara e do Luiz Eduardo Almeida, e uma da Michael Ponsoni, que é Compliance e Administração Pública Direta. São referências bastante importantes para quem quer aprofundar esse tema. Desculpa, passei um minutinho aí do meu tempo, mas acho que deu para ter uma boa introdução aí da nossa temática. Perfeito, doutor André. Acrescentou muito para a gente, eu tenho certeza que para os outros convidados também. Doutora Aline, a senhora, como membro da Comissão Especial de Estudos Permanentes do Compliance na OAB Tocantins, o que a senhora tem a dizer sobre o tema, não só no estado do Tocantins, mas também a nível nacional para a gente? Bom dia, tudo bem, pessoal? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Quero cumprimentar todos. Vamos fazer assim, eu vou escolher uma pessoa que vai ser a Karine, e na pessoa da Karine, sintam-se todos agradecidos, ok? Porque se eu for ficar pontuando o nome de todo mundo, não rende muito, não. E o tempo é curto, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que, sem sombra de dúvidas, as metodologias de conformidade através da autorregulação já é uma realidade legal no Brasil. Alguns estados um pouco mais tímidos, outros não, né? Mas estamos avançando. Contudo, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, vamos dizer que ainda não pegou, né? E por que ainda não pegou? Porque o público, de modo geral, enxerga nos programas de compliance como um agente perseguidor. Eu digo isso porque eu vivo isso aqui no dia a dia, né? As pessoas acreditam que o programa de compliance é para vigiar, que é para adentrar na vida privada das pessoas, quando, na verdade, não é isso. E essa é uma conotação que a gente precisa trabalhar com urgência para que os programas de compliance consigam avançar, tá? O público não deixa de ter uma certa razão, né? Porque, infelizmente, já ocorreram 2 situações que são realidades no Brasil, uma por parte dos operadores de compliance, que eles acabam realmente, né, invadindo a vida privada das pessoas e ainda querem ditar regras e modos de agir, quando, na verdade, o compliance não é para isso. E a segunda situação, que foram os operadores do direito na Operação Lava Jato, que infelizmente, está resultando na anulação de condenações e processos, o que é uma tristeza, né? Nós temos uma operação tão boa como essa e, no final das contas, está acontecendo isso. Bem, em ambas as situações vieram a corroborar com essa opinião equivocada do público e, sem sombra de dúvida, que um programa de integridade no âmbito público é o melhor instrumento para o combate à corrupção, às fraudes e a lavagem de dinheiro. E não só para garantir com probidade os princípios da administração pública, como bem pontuou o doutor José Humberto, mas também e principalmente para o combate à corrupção, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, né? Essa conotação de perseguição dificulta a aceitação e a participação e o envolvimento do público no programa de compliance, que, em sua maioria, esse público é leigo, né? Doutor André pontuou isso aqui, né, que é fundamental a participação e o envolvimento de todos. Mas, enquanto houver essa conotação, infelizmente dificulta muito isso. E, por fim, eu acredito que é extremamente necessário mudar essa conotação, que é totalmente equivocada, tá? E como proposição para o fortalecimento da cultura de integridade em nossa sociedade, eu deixo aqui essa minha impressão, tá? Que é o que a gente observa do dia a dia, do cotidiano das pessoas.
Nós temos muita dificuldade em conversar sobre compliance, porque tem determinadas pessoas que não querem, nem, não, isso não é para mim, não é para minha empresa, não entendo, não quero, né? Então, assim, é muito urgente que a gente acabe com essa conotação e que a gente mostre um outro lado do compliance para que essa cultura realmente pegue, né? Não fica como não pegou, ela tem que pegar. Ela é muito boa para a administração pública, ela é muito boa para as empresas privadas, né? É uma visão de administração das empresas muito boa e inovadora, mas a gente precisa mostrar um outro lado, porque senão realmente ela não vai pegar. Então é isso, eu encerro, tá? É verdade, muito obrigada, doutora Aline. Só um comentário, gente, sobre esse assunto, que eu achei muito interessante a fala da doutora Aline. Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Goiânia, e no início do ano, anteriormente à Lei 14.133, foi publicado um decreto que tratava sobre práticas de compliance no âmbito municipal. E a receptividade dos servidores, ela é muito, assim, assusta, porque ninguém sabe do que se trata, porque não tem uma divulgação, porque todo mundo realmente trata como se fosse um fantasma assombrando a gente, que quer saber de tudo e quer vigiar tudo. E, na verdade, não é bem isso, né? Nós pontuamos aqui, durante esse painel, vários pontos positivos de como o compliance no âmbito público ajuda tanto a administração pública como também as entidades privadas. E esse pontapé inicial, saindo do público para o privado, eu acredito que seja mais fácil de pegar, como disse a doutora Aline. Muito obrigada, gente. Eu passo a palavra agora para a doutora Karine. Obrigada, minha pupila. Vocês viram, né, gente? Minha pupilinha, ó, coraçãozinho para a Vitória. No próximo painel, outra pupilazinha minha também, a Alessandra, ó, coraçãozinho já adiantado. Gente, muito obrigada, né? Eu vou passar a palavra para o Márcio, que é quem está fazendo o cerimonial. Doutor André Pontin, que delícia escutá-lo sempre. Você é uma sumidade, né, no assunto. Muito obrigada por seu carinho, por ter aceitado o convite. Sei que sua agenda é lotadíssima. Aline, minha querida, vamos nos encontrar em Palmas, viu? Te prometo, vamos tomar aquele café. Márcia, minha amiga querida, um beijo enorme, muito obrigada. Márcio, pode continuar aí a conduzir com maestria, como você sempre faz, meu amigo. Muitíssimo obrigado, Karine. Queria também agradecer aqui a doutora Márcia, o André, a Vitória por ter conduzido, a Aline também, a doutora Flávia. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui de manhã. Eu agradeço porque eu escutei, desculpa a falha técnica, não sei o que aconteceu efetivamente, mas eu também já quero aproveitar para vocês avisarem. Quando vocês mandarem o PDF, eu vou disponibilizar para todo mundo, mandei aqui no chat, dentro da plataforma da EZN. A gente vai depois subir a gravação, lá vai ter um espaço para a gente colocar o PDF, então dentro desse painel a gente vai conseguir colocar os PDFs, tanto da doutora Márcia como do doutor André Luiz Potin, então a gente vai conseguir deixar lá, então não tem perda do material, sem nenhum problema, não se preocupe, isso vai acontecer na próxima semana, que só foi uma pequena edição aqui, porque é um link contínuo dos outros, a gente tem que cortar, enfim, para colocar lá na ferramenta, mas na próxima semana vai estar disponível já para vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado, desculpa a nossa falha técnica aqui, mas de antemão foi muito bom, né, essa referência.